Agora falar sobre a guerra entre Israel e Hamas. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu pediu o fim da missão da agência da ONU em Gaza. Vamos falar sobre esse assunto com o nosso correspondente, Michel Gavendo. Michel, um bom dia para você. Aqui a gente lembra que 13 funcionários da agência, eles são acusados de envolvimento com os ataques do Hamas, aqueles ataques que deram início ao conflito em 7 de outubro. Esse pedido de Benjamin Netanyahu agora tem uma relação direta com essa suspeita? Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Tem relação direta com as acusações feitas por Israel contra a Agência de Ajuda da ONU, como também essa manifestação aqui, passando agora no porto de Ashdod, que é o terceiro maior porto de Israel. Esses israelenses aqui pararam as atividades do porto, pedindo o fim da passagem de caminhões com ajuda humanitária para a faixa de Gaza, porque por pressão dos Estados Unidos e da União Europeia, Israel passou a utilizar esse porto para receber principalmente farinha, que é levada daqui em caminhões para a faixa de Gaza. Aqui, essa manifestação são mães de combatentes e ativistas de partidos da direita israelense que dizem que Israel não deve permitir a entrada de ajuda humanitária para a faixa de Gaza enquanto os reféns não forem libertados. Eles conseguiram até agora, nessa manifestação, que ela é ilegal, ela não tem autorização da polícia, eles conseguiram parar as atividades do porto. Netanyahu afirma que a agência de ajuda da ONU deve ser extinta ou pelo menos trocada por algum outro tipo de apoio aos civis palestinos, porque Israel acusa funcionários da agência da ONU de participarem dos atos terroristas do dia 7 de outubro. São 12 funcionários que teriam participado. Um deles é acusado de ter participado também de um sequestro de uma mulher israelense. O outro, também segundo Israel, participou ativamente dos atos nos vilarejos israelenses ao redor da faixa de Gaza. Então, Netanyahu disse que essa agência deve ser extinta. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que a agência de ajuda da ONU aos palestinos ela é essencial porque, sem ela, quase toda a população da faixa de Gaza fica sem qualquer tipo de ajuda. A agência da ONU foi fundada em 1949, depois da guerra que deu início à criação do Estado de Israel e gerou uma onda de refugiados palestinos. Na época eram cerca de 700 mil, hoje já são quase 6 milhões ao redor do mundo. Na faixa de Gaza são 2 milhões e 300 mil, em torno desse número. Os principais países doadores da agência da ONU congelaram o financiamento, dizendo que a agência deve ser investigada. Quase 60% do financiamento já está comprometido por causa dessa atitude dos países que esperam uma investigação. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que está sendo investigada a participação dos funcionários em terrorismo. 9 deles, pelo menos, já foram demitidos. Outro morreu nas ações, segundo a acusação de Israel. Um deles era membro do Hamas. O Hamas também admitiu que um deles era membro. Israel afirma que tem encontrado muitas evidências de que funcionários da ONU são membros ativos do Hamas. A CNN não teve acesso a essas evidências. O setor de inteligência de Israel disse que passou também para os Estados Unidos mais informações sobre essa suposta participação de membros da ajuda da ONU em atividades terroristas. Alguns países, como a Espanha e a Noruega, dizem que não vão interromper o financiamento. Há uma situação grave de fome na faixa de Gaza. Segundo organizações de direitos humanos, 400 mil pessoas correm o risco de morrer por causa da fome. E com o frio e a chuva agora aqui no inverno no Oriente Médio, a situação fica ainda pior. Carol. Obrigada, Michel, que está acompanhando de perto essa manifestação, atos que têm sido recorrentes em Israel. Daqui a pouquinho o Michel volta para atualizar as informações para a gente. Até já, Michel.